Então, continuando aqui a sequência explicativa, né, dos sistemas elétricos e eletromecânicos, que é a aula 5, na sequência aqui. O nosso objetivo é fazer algumas modelagens, explicar um pouco dessas modelagens para alguns sistemas elétricos, relacionando capacitores, resistores e indutores, certo? Então, vamos assumir que não tanto conhecimento existe sobre os sistemas elétricos, mas talvez, não sei se nenhum conhecimento. Então, é bom dar uma revisada em algumas disciplinas relacionadas a circuitos, para a gente poder se aprofundar nesse tema. O objetivo de modelagem não é exaurir pelo menos desse conjunto de vídeos que eu estou apresentando aqui, não é exaurir o conhecimento, né? Não é apresentar todo o conhecimento necessário para fazer todas as modelagens que existam, mas sim que a gente tenha conhecimento de algumas modelagens mais comuns a respeito desses sistemas que são tão importantes, certo? Então, vamos aqui começar as modelagens relacionadas a sistemas elétricos. Então, lei de Kirchhoff. Lei de Kirchhoff diz o seguinte: a soma de todas as tensões em uma malha são iguais a zero. Então, eu particularmente, quando eu vou fazer uma análise de malha, até não uso tanto algumas coisas mais sofisticadas de análise de circuitos, mesmo para fazer a apresentação aqui e a explicação, costumo fazer uma explicação baseada no entendimento mais comum, né? Então, se você pensar assim, existe uma fonte de alimentação. O que a fonte faz? Ela fornece energia ao sistema. Então, a energia é maior no mais e é menor no menos. Ou seja, se isso fosse uma caixa d'água, o mais estaria lá em cima, quer dizer, se isso fosse um sistema hidráulico, né? O mais seria a caixa d'água lá em cima e o menos seria a terra. E aí a água vai sair, né, lá de cima, vai para baixo. Então aqui é a mesma coisa. E aí ele vai passando por vários elementos aqui que vão, se não forem fontes de alimentação, né, de tensão e corrente, ele vai consumir energia, certo? Então, ele vai consumindo tendo um sinal oposto. Então, se você pegar um lápis e colocar ele em cima da fonte, a ponta do lápis apontando para o mais na fonte de alimentação, você vai ver que se você pegar esse mesmo lápis, seguindo na orientação da malha, que é esse símbolo aqui no meio, que faz a voltinha, né, uma setinha circular aqui no meio do circuito, vocês vão perceber que a ponta do lápis em cima do elemento 1 vai apontar para o menos. Por que ele vai apontar para o menos? Porque então aqui, ó, se você pensar assim, né? Se eu pegar aqui um lápis e tentar fazer aqui o movimento circular nesse sentido, eu vou apontar para o mais em cima desse componente. Aí, se eu continuar seguindo o sentido da malha, a minha setinha vai apontar para o menos. Ou seja, esse elemento aqui que tem o menos, ele é um elemento que consome energia no meu circuito. E a fonte está produzindo. Então, esse aqui... Esse aqui, continuando no sentido do circuito, né, do fluxo da corrente. Esse aqui também é um elemento que vai consumir energia. E esse aqui também é um elemento que vai consumir energia. E aí, o que vai acontecer é que a soma das tensões nesse circuito, a soma tem que ser igual a zero. Então, a energia que eu produzo aqui vai ser consumida aqui, consumida aqui, consumida aqui. E aí eu vou para o terra, que é o zero, a referência do meu circuito. E aí eu vou ter que a soma das tensões vai ter que dar zero. Okay?
Então aqui a equação relaciona, certo? Tanto faz você começar positivo ou negativo. Nós temos aqui o sentido horário e anti-horário. O que importa é que você percorra a malha sempre apontando aí para um dos lados da tensão. Então, se você pega, no caso aqui da entrada, o mais, você vai ter que pegar o menos do elemento 1, o menos do elemento 2 e o menos do elemento 3. Se você começar pelo menos da tensão de entrada, você vai ter que pegar o mais do elemento 3, o mais do elemento 2, o mais do elemento 1, que vão formar o seu componente. Por isso que os de cima ficam negativos e os de baixo ficam positivos, os elementos, né? E1, E2, E3. Então aqui, a tensão, menos elemento 1, menos elemento 2, menos elemento 3, vai dar 0. A soma das tensões iguais a 0. Isso tem muita relação, né, com a força lá, que a soma das forças vai dar massa vezes aceleração. Aqui é um conceito bem semelhante, né? Uma segunda segundo conceito, né, que a gente precisa também associar aqui para que a gente defina esses sistemas elétricos e possa fazer a modelagem, são a lei de Kirchhoff, ou é a lei de Kirchhoff das correntes. Então aqui a lei diz que a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem. Então se você tiver duas mangueiras alimentando uma piscina de criança e você tiver uma mangueira retirando, né, um furo na piscina, de maneira que a quantidade de água que entra é igual à quantidade que sai, seria basicamente aqui o que acontece nesse ponto. Então, entrou no nó, coloquei água ali no nó, e aí eu bifurquei, por exemplo, aquela mangueira. Vou alimentar dois cantos. A quantidade que entra tem que ser igual à quantidade que sai. Exceto que você produza água do nada, o que você colocou tem que sair, né? Então, aqui, por exemplo, I1 e 4 estão entrando no nó. I2 e 3 estão saindo. Então, a quantidade que entra, que é I1 mais I4, tem que ser igual a I2 mais I3. Se isso não acontecer, a energia foi criada do nada, e aí a gente precisa dar um jeito, né, de pegar essa energia para poder aproveitar. Até onde se entende, não dá para se criar energia do nada, né? Se fosse possível, a gente não teria uma corrida tecnológica para aproveitamento de energia, para transformação de energia, para pegar energia solar e transformar em outras energias, para que a gente possa transformar isso em insumos e energia para a nossa indústria que produza, né, os produtos que a gente tem. Então, os procedimentos, né, de modelagem, a gente pode também simplificar, como a gente fez lá para o caso da modelagem mecânica. A gente vai escrever as componentes da equação ordinária, de primeira ordem para cada elemento de energia, né, capacitor, indutor, resistor, enfim. As variáveis dinâmicas vão ser tensão, né, em cima, corrente em cima e tudo mais. Aí a gente vai ver como é que a gente consegue usar as leis de Kirchhoff para expressar as tensões e colocar em função de corrente, carga, enfim, o que for necessário. E aí, se a gente conseguir relacionar isso, nós conseguimos modelar o nosso problema de maneira adequada. Então, chega de teoria, né? E vamos começar a fazer um pouco de teoria, não tão teoria. Alguns exercícios, né? Então, vamos pensar aqui no seguinte. Temos aqui uma malha que tem uma tensão, certo? Um indutor e um resistor. Até aí tranquilo. Então,
a gente chega aqui e pensa o seguinte: quais são as equações que modelam o nosso indutor? Então, o indutor, ele, por exemplo, a tensão em cima do indutor é igual a L di dt. Ou a gente pode fazer L', né? E a corrente no nosso indutor vai ser, de certa forma, integral, né? Vou botar aqui um integral como se fosse isso aqui, sei lá, integral, né, de 1 sobre L, ou a gente pode botar o 1 sobre L no começo aqui, sobre L, integral de VL em função do tempo, certo? Então, normalmente a gente tem essa relação. E o nosso resistor, ele vai ser, a tensão no resistor vai ser igual a RI, o que também vai implicar, né, que a corrente vai ser igual a VR sobre R. Eu coloquei todas aí, né, pelo menos em relação a tensão e corrente, porque tudo vai depender do que foi pedido, né, na nossa modelagem. Então, se a gente fosse modelar isso aqui tudo, como é que a gente iria ter nossa relação? Vamos pensar aqui que eu quero modelar em função da minha tensão e corrente, certo? Então eu vou colocar aqui como parâmetros tensão e corrente. Então eu vou ter a tensão de entrada, eu vou chamar de Ezão, certo? Então ele vai ser esse E-ent aí em cima. Essa tensão vai ser igual a o restante que está na malha, certo? Então ele vai ser igual a tensão em cima do indutor mais a tensão em cima do resistor. A soma das tensões nessa malha vai dar igual a zero, porque se eu passar VL e VR para o outro lado de E, eu vou ter zero de um lado, né, e o E vai ser cancelado pela tensão L e tensão R. Até porque eu estou falando de indutor e resistor, são componentes passivos, eles não fornecem energia, né, eles só consomem energia. Então, de alguma maneira, eles vão ter que consumir a energia, a tensão, digamos assim, da nossa fonte de alimentação. Agora, se eu quero colocar isso tudo em função da corrente, né, para ter a entrada de tensão e a corrente que foi gerada, a corrente IL ou IR, tanto faz, porque a corrente que passa em cima do indutor é igual à corrente que passa no resistor. Então, vou substituir aqui VL por L e linha, mas a RI. Então, a minha tensão em função, né, da corrente vai dar tensão igual a L I linha, ou L derivado, mais RI. Que é isso que é apresentado se você for lá no livro, né? Então, L I ponto mais RI vai ser igual à tensão fornecida. Vamos agora tentar relacionar com os três indivíduos, certo? Nós temos agora um elemento a mais que é o capacitor, certo? Então agora que a gente tem um circuito com resistor, indutor, capacitor, como é que a gente iria fazer para modelar esse circuito? Só lembrando que faz mais sentido, né? Como a minha ênfase são os cursos de engenharia elétrica e computação, faz mais sentido que eu detalhe um pouco mais da resolução para problemas elétricos e circuitos, né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho nesse
sentido. Então, vamos relacionar aqui as equações, né? Se o meu objetivo é ter uma função que vai relacionar a tensão de entrada com a corrente, então é interessante que a gente lembre aqui das relações, né, que vão nos ajudar nisso. Então, nós temos aqui a tensão em cima do resistor, que vai ser RI. Nós temos a tensão em cima do indutor, que vai ser VL igual a L e linha. E a tensão em cima do capacitor, VC, que vai ser 1 sobre C integral de I. Então, aqui a gente já consegue, de alguma maneira, pensar na nossa aplicação, quer dizer, aplicar, né, essas relações no nosso circuito. Então, se a gente parar para pensar aqui, eu tenho a minha fonte de alimentação E. Meu E, ele vai ser igual a todos os elementos passivos. Todos os elementos passivos aqui vão pegar um pouco dessa tensão, certo? E aí a soma dessas tensões vai ser igual a zero. Então, se eu botar o E de um lado, agora todos os elementos passivos eu posso colocar do outro lado, certo? E aí eu consigo resolver a equação aqui, ou seja, modelar o meu circuito, né? Então, aqui vai ser VR, a tensão em cima do resistor, mais a tensão em cima do indutor, VL, mais o VC, tensão em cima do capacitor. E aí, isso aqui vai me fazer ter uma tensão que vai ser igual a RI mais LI linha mais 1 sobre C integral, vou botar só int aqui, de I, que é basicamente aquilo que a gente vê aqui nessas equações, né? Aí você pode derivar dos dois lados da equação, certo? Se você quiser, e aí você tem tudo em função para tirar a integral, né? Aí você retira a integral da jogada. E essa integral é basicamente, quando eu derivo aqui, né, o elemento do resistor aqui vai ficar derivado, o do indutor vai derivar duas vezes, né, a constante desaparece, a integral desaparece também, né, porque a derivada da integral é o próprio I, e a tensão vai ficar derivada, por isso que aqui ficou com essa derivada aqui, né. Lembrando aqui que eu falei de aspectos em relação à modelagem, né? Mas a gente também tem aspectos em relação à simulação aqui de cada um desses sistemas. E a gente pode simular esses sistemas como qualquer outro, como os sistemas que a gente já viu em aulas anteriores, certo? Você pode chegar aqui e eu quero simular um sistema elétrico, né? Eu posso usar o simulador lá de circuito normal, mas eu também posso pegar o diagrama de blocos, né, e fazer essa simulação sem nenhum problema, certo? Nós temos aqui mais alguns problemas, certo? Para a gente poder passar essa parte de modelos matemáticos, né? Então, o que está acontecendo aqui? Aqui eu tenho não mais uma fonte de tensão, mas eu tenho uma fonte de corrente, certo? E aí, nessa fonte de corrente,
se a gente parar para pensar aqui, eu tenho aqui uma fonte de corrente, certo? E a gente já viu a relação, isso aqui é só para a gente demonstrar uma propriedade, né? A lei dos nós. O outro a gente usa a lei das malhas, aqui a gente usa a lei dos nós. E o que a gente sabe aqui é que a corrente que entra no nó, que é essa corrente de entrada aqui, ela vai ser igual à corrente que sai. E a corrente que sai é IR mais IL mais IC. Por que a gente está usando os três ao mesmo tempo, né? Faz sentido isso? Sim, porque não existe nenhum elemento nessa parte do circuito aqui. Não existe nenhum elemento nessa parte do circuito. Não existe nenhum elemento nessa parte do circuito. Não existe nenhum elemento nessa parte do circuito. Então nós temos um curto, certo? Ou seja, esse nó aqui está no mesmo ponto para todo fim desse outro nó aqui, certo? Ou seja, a corrente que sai aqui, ou que entra aqui, está sendo dividida de alguma forma, não estou dizendo que é igualmente, mas de alguma forma, por esse cara aqui, esse cara aqui e esse cara aqui, e a soma dos três tem que ser igual à corrente que entra. E aí, o que a gente vai fazer agora é somente utilizar, né, as relações que a gente tem da corrente. Aí a gente consegue colocar corrente em função de tensão, como a gente colocou no outro, tensão em função de corrente. Por exemplo, né, então eu tenho aqui o IR, IL e C. E aí a gente viu lá, né, que é a mesma coisa dessa equação aqui, 3.34. E aqui embaixo a gente consegue ver o resultado, né? Se você pensar assim, quem é o meu IR? Meu IR é a tensão em cima do resistor dividido pela resistência. Quem é o meu IC? O meu IC é C dVc dt. Ou seja, aqui nós teríamos, só para deixar mais claro aqui, nós temos IR como sendo VR, né, dividido por R. Nós temos aqui IL, que IL é igual a integral, né, 1 sobre R, 1 sobre L, na verdade, integral de VL. E VC, ou IC, né, vai ser igual a C VC'. Então, se a gente pegar esses três aqui, como eles estão em paralelo, a tensão é igual nos três pontos, certo? Também tem isso que a gente precisa relacionar, certo? Então a tensão em cima de R é igual à tensão em cima de L, que é igual à tensão em cima de C. Porque a soma das tensões na malha tem que ser igual a zero. Então se eu tenho uma malha aqui com R e C,
ou com RL, ou com LC, a tensão desses três tem que ser iguais, né? Então, a gente pode simplesmente agora substituir na equação, por isso que aqui tem 1 sobre L, aqui tem 1 sobre R, né? E aqui tem C, o SC seria o nosso V lá, todo mundo eu posso substituir por V naquela outra equação, e aí quando eu derivo todo mundo, né, vai desaparecer as minhas integrais. E aí fica um exemplo bem correlato do exemplo anterior aqui, que a gente também derivou para obter o resultado, né? E aí a gente pode extrapolar, né, nosso conhecimento aqui de circuitos elétricos. Então, nós temos circuitos com várias malhas. Então, vou tentar dar aqui um norte, né, para quem for fazer a modelagem aqui. Então, se você for parar para pensar aqui, né, vamos jogar o primeiro circuito lá. Então, aqui nós temos uma fonte de corrente, né, o que faz com que a gente saiba aqui as seguintes coisas, né, os seguintes pontos podem ser facilmente levados em consideração aqui. Que nós temos uma corrente I, que vai ser igual a IC mais IR. Esse aqui que seria I2 ali, né, no resistor 2. Nós temos, então essa relação aqui a gente pode tirar tranquilamente do que eu falei. E nós também poderíamos fazer o seguinte aqui. Se a corrente passa de cima para baixo, né, esse elemento aqui diminui aqui o tamanho. Mais um pouco. Esse cara aqui seria o negativo. E do resistor. Vou botar aqui em cima. Então aqui seria o positivo. E aqui seria o negativo. Aí aqui seria o positivo. E aqui seria o negativo. Da mesma forma, como se aqui nós temos o nosso resistor, a corrente passando de cima para baixo. Aqui seria o nosso positivo. E aqui seria o nosso negativo em cima do resistor relacionado à fonte, certo? Aí a gente pode pensar assim. O resistor, se a gente fizer a malha inversa, ver se tem alguma coisa que me ajude a fazer uma malha aqui. Então, se eu percorrer a malha dessa forma assim, onde aqui vai ser o sentido que eu vou percorrer, né? Eu vou ter aqui tensão em cima do resistor, posso colocar aqui tensão em cima do capacitor, mais a tensão em cima do resistor, vai ser igual, certo? A minha tensão em cima do meu resistor 2. Aqui eu vou botar VR1, vai ser igual a VR2. Então, nós agora temos duas equações dos incógnitas,
E aí a gente vai ter que colocar em função de IC e R, né? E aí substituindo os dois casos, certo? Até conseguir fazer chegar na equação diferencial, certo? E então você pode verificar que o VR1 é igual a R e C, assim como o VC é igual a 1 sobre C integral de I, que é IC, né? E o nosso VR2 vai ser igual VR2 vai ser igual a R e 2, né? E aí, se eu já conheço o I da fonte, que eu posso colocar em função do I da fonte, porque é ela que vai ser a energia de entrada, né? Eu posso colocar o meu circuito em função da corrente de entrada, né? Então, por exemplo, eu posso colocar todo mundo em função da corrente IC e da corrente de entrada, ou posso colocar, enfim, dá para particularizar, digamos, para uma das duas malhas aqui. Então, eu sei que o meu I2 aqui, eu chamei de I2 lá, eu chamei de IR aqui, né? Então, o meu IR está em função, né, de I e de IC. A gente pode verificar aqui, ó, né? Está em função de I e de C. E aí, substituindo lá, eu posso colocar em função de I e de C ali. E dessa forma, né, eu consigo deixar toda a equação em função de I e de C, por exemplo, né? Aí eu vou lá e digo VC é 1 sobre C integral de IC. Aí eu coloco aqui mais VR2, né, que é R e C igual a R. Aí não vai ser mais IR, né, vai ser IR é igual a I menos IC. E aí então aqui dá para perceber que a gente já coloca em função, né, da tensão de entrada e da corrente em um dos ramos. E, por exemplo, vocês podem tentar fazer para o outro ramo, né, e conseguir encontrar a função que relaciona a corrente I2 e a corrente de entrada. E aí a gente conseguiria fazer esse circuito multivariável aqui nesse sentido, né? Aí aqui não fica muito diferente, né? Só que aqui a gente vai ter mais de uma malha no sentido de analisar a tensão, certo? Então, tentem fazer para esse circuito de baixo, assumindo que ele tem a mesma complexidade desse circuito acima aqui, né? Senão eu também não vou ter tanto tempo em termos de apresentação. Posso tentar tirar dúvida de vocês tentando fazer esse exercício aqui, certo? E aí tentem, como nas aulas anteriores, simular todos os circuitos que a gente fez aqui, certo? Os que já têm as expressões aqui, dá para fazer a simulação tranquilamente, certo? Esse aqui é um pouco mais difícil. Então,
como eu já passei aproximação de Euler, por exemplo, aqui dá para fazer com aproximação de Euler de segunda ordem, exceto que você tem que ter a derivada do I de entrada, né? Então aqui, como é que você faria a adição lá da aproximação de Euler? Você teria que pegar o I, né? I derivado, também por aproximação de Euler, vai ser o I de K mais 1 menos I de K, tudo isso dividido por H. Então, se você substituir isso aqui diretamente lá na expressão, você consegue encontrar a derivada em K, né? E aí você consegue simular o circuito utilizando uma entrada qualquer definida, né? Bota um I senoidal. E aí tenta fazer essa simulação utilizando uma entrada senoidal, certo? Então nesse ponto já foi exercitado bastante a parte de simulação, então é bem próximo de certo que vocês tenham alguma habilidade em fazer simulações tanto com diagrama de blocos quanto por expressões, né? Eu até lancei um vídeo também sobre essa parte de Euler, que é também um pouquinho chata. A única coisa que tem que fazer agora é fazer essa adição aí da derivada na entrada, e aí vocês conseguem fazer a simulação tranquilamente, certo? Aí dá para simular esse tipo de circuito aqui, pelo menos esses três aqui dá para fazer tranquilamente, certo? Então, eu vou fechar o vídeo porque ainda tem que falar de componentes ativos. É até pequeno, mas acaba que o vídeo já ficou muito grande e eu ainda vou falar um pouquinho dos sistemas. Então eu vou pausar aqui, que também é o tempo de renderizar o vídeo para poder fazer o upload. Então fica aí